Bom, meus irmãos, então nós vamos ver aqui algumas coisas aí que o Job falou e Romanos 10:4, né? Vamos aqui pelo capítulo 10, para começar, né? 10:4, vamos lá. Porque a finalidade da lei é Cristo. A palavra Cristo vem do grego, quer dizer ungido. Qualquer pessoa pode ser um Cristo. Todos os profetas que antecederam Jesus, Yeshua, são Cristo, são pessoas, são Mashiach do Eterno. Só que tem um dogma dentro dessa palavra Cristo, que no cristianismo só Jesus é o Mashiach. Não tem ninguém mais sendo Mashiach, só Jesus é o Cristo, né? Mas aí o que diz? Porque a finalidade da lei, o que é lei? Torá. O que é Torá? Lei revelada a Moisés. A lei revelada. Porque as pessoas têm um negócio de dizer que a lei é de Moisés. A lei é do Eterno, gente. Só foi revelado através de Moisés de forma escrita. Ela já existia antes de forma oral e passou a ser de forma escrita depois da revelação aí que Moshe teve ali no Monte Sinai, né? No deserto, Bamidbar, onde o Eterno levou Moisés para um particular. Como que a finalidade da lei do Eterno, toda a lei, todos os mandamentos apontam para Jesus? Isso é ideia de Paulo, gente. Isso é o pensamento de Paulo, é a crença de Paulo. Você entendeu o perigo das pessoas? Vamos ler a palavra de Deus, segundo escreveu o apóstolo Paulo no capítulo 10 de Romanos, verso 4. Aí estão dizendo que é palavra de Deus. Gente, isso é ideia de Paulo, pensamento de Paulo. Paulo errou terrivelmente. Não tem nada na lei ali que estava falando para Jesus, que estava apontando que era a finalidade de tudo aquilo, era vir o Messias. Para quê? Para desfazer tudo, jogar tudo no lixo? Olha aí, ó. É o que Paulo está tentando dizer aqui para as pessoas e o que o Job está usando o argumento para isso. Lamentável, né? Quando você vê, vamos aqui ler o Hebreus, né? Hebreus. Quando ele lê Hebreus, tá aqui, capítulo 7, verso 12, o que diz assim: mudado o sacerdócio, necessariamente se muda também a lei. Aonde? Está escrito isso aonde? Quem escreveu Hebreus? Ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Hebreus foi... Ninguém conhece o escritor de Hebreus. As pessoas dão crédito a uma pessoa que escreveu o livro de Hebreus sem pestanejar, sem questionar e achando que isso aqui é a palavra de Deus. Você entendeu? Ora, a quem o texto é citado se refere pertence a uma tribo da qual membro algum se ocupou com o serviço do altar. Exatamente. Nenhum membro da tribo de Judá se ocupou ao serviço do altar, porque não era... Desculpa aí, estou gripado. Não era... O pessoal da tribo de Judá não se misturava com o sacerdócio. Não tinha nada a ver. Ninguém entrou no Kadosh Kadoshim para poder ministrar. Tá? Não tem sacerdote da tribo de Judá, gente. É simples assim. Mas o escritor de Hebreus faz um malabarismo. Olha o que ele diz. E é bem conhecido de fato que Nosso Senhor surgiu de Judá, da tribo a respeito da qual Moisés nada diz. Quem se trata de Moisés nada diz quando se trata de sacerdote. Mas é claro, ainda se torna isto quando constitui um outro semelhante a Melquisedeque. Não segundo a regra de uma prescrição carnal. Olha aí, ó. Moisés estava na carne, gente, não estava no espírito não, quando ele inseriu, trouxe a lei escrita para o povo. É o que esse copista está dizendo. Mas de acordo com o poder de uma vida imperecível, porque assim diz: tu és sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Assim sendo, está abolido a prescrição anterior, porque era fraco e sem proveito. Olha aí, gente. Quem é esse imbecil do escritor de Hebreus para dizer que a prescrição anterior está abolida? Esse é o contexto do cristianismo, gente.
estão dando ouvido a um imbecil, um copista imbecil, malévolo de Rassatã, que escreveu o livro de Hebreus, e o povo está lendo o livro de Hebreus como se fosse palavra do Criador. Você entendeu a situação? É complicado isso aqui. O escritor disse que os preceitos antigos eram carnais, sem proveito algum. Não é isso que ele... Fraco! Era fraca e sem proveito. Olha, eu vou te falar o seguinte, aí os irmãos, me perdoem, irmãos, vocês têm coragem de eu ler isso aqui e dizer que isso aqui é palavra de Deus, misericórdia, né? Isso aqui é um copista de Rassatã, gente. Ele está anulando os mandamentos que foram revelados a Moisés. Mas vamos lá para o livro que o Job citou aí, de Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. 16 e 17, não é isso? É o que está pedindo aqui, o texto, que o jovem questionou aí, que o jovem explicou aí. Porque ninguém vos julgue por questões de comida ou de bebida, ou a respeito de festas anuais, ou de lua nova, ou de sábados, que são apenas sombra das coisas que havia de vir, mas a realidade é o corpo de Cristo, é o corpo de Cristo. Olha, aí é o seguinte, aqueles que guardavam o sábado, ou que não guardavam o sábado, porque Paulo era um imbecil, me perdoe, gente, Paulo era um transgressor da lei, Paulo era um rebelde, falso profeta, tá? Por isso que os apóstolos não queriam saber de Paulo. Ele mesmo disse que ele não era mensageiro, que a palavra apóstolo quer dizer mensageiro, que ele não era mensageiro para os verdadeiros mensageiros, que eram os discípulos de Yeshua, os talmidins de Yeshua. Por quê? Porque Paulo falava muita asneira. Aí ele dizia, mas para vós que sois o meu, não sei o que, no ministério, eu sou apóstolo para vocês. Vocês me consideram um apóstolo. Eu não sou para aqueles lá, que foram os discípulos de Jesus, porque Paulo não era contemporâneo de Jesus. Você entendeu a situação? Então, sombra das coisas que havia de vir. Isso aqui é uma ideia de Paulo, é pensamento de Paulo, é coisa de Paulo. Entendeu? É o achismo de Paulo. E vocês estão lendo isso aqui nas igrejas como se fosse... Desculpa, palavra de Deus, eu estou meio ruim da garganta, palavra de Deus, então, gente, acreditando que a lei foi abolida. Por quê? Porque vocês não estão vivendo um cristianismo de Cristo, ensinamento de Yeshua, vocês estão vivendo um paulinismo, é o que vocês estão vivendo aqui. Vamos lá para Gálatas? Vamos lá para Gálatas? Gálatas 4, 9 e 10. Gálatas 4, 9 e 10. É o pior livro de Paulo, é a pior carta de Paulo, né? Olha aí, 4, 9 e 10. Que diz aqui? Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecido por Deus, como é possível voltardes novamente a estes fracos e miseráveis elementos, aos quais vos quereis escravizar outra vez. Observai cuidadosamente dias, meses, estações, anos. Receio ter-me afadigado em vão por vós. O que eu faço hoje? O que os verdadeiros israelitas hoje? O judaísmo, eles observam de forma errada um pouco, porque cai um dia, 2 dias atrasado, ou celebram antes ou celebram depois. Mas eles observam o calendário católico, não tem nada a ver com o calendário que hoje é ativo no meio do povo de Israel por o Rabino Hillel. O problema é que é um calendário fixo. Então, o que acontece? Nós temos que observar as festas do Eterno por um calendário que não é fixo, é determinado pelo Criador, segundo as fases dos astros, da lua, não é? A lua determina o primeiro dia do mês. Paulo abandonou isso aí, ó. Paulo não queria saber de observar esses calendários aqui, não. Bíblico. Paulo abandonou. Aí ele dizia, então o que Paulo estava dizendo? Rebeldia ao sábado, não vos julgue, ninguém me julgue pelos dias ou por festas, por lua nova. O que é a lua nova? É o primeiro dia do mês, é lua nova. O povo de Israel tinha um costume de celebrar a lua nova, o primeiro dia do mês. Isso não é mandamento, mas eles tinham esse costume.
Agora, tinha que observar isso para cumprir as festas de forma correta. Se você não observasse aí, você não tinha como cumprir as festas de forma correta e cumprir determinados mandamentos. Você entendeu? Aí o que Paulo está fazendo aqui? Está dizendo que é um rudimento fraco, ultrapassado, não é isso? É isso que ele está dizendo, né? A esses fracos e miseráveis elementos. Para nós terminar aqui, gente, vamos aqui no comentário do Job, Romanos, olha aqui, ó, Romanos, capítulo 14, o verso 5, 14, o verso 5, o que diz aqui, ó? Há quem faça diferença entre dia e há quem ache todos os dias iguais, cada qual siga a sua convicção. Olha o ensinamento besterol de Paulo aqui, ó. Ele está dizendo que você tem que seguir sua convicção. Não, irmão, eu creio que eu posso trabalhar no sábado. Não, qualquer dia é dia de trabalho, cada um, né? Um dia eu perguntei aqui ao irmão, um certo irmão, né, que eu vou até evitar falar nome, e quando eu falei, não, mas Deus nunca proibiu ninguém trabalhar no sábado. Baseado em quê? No achismo? Baseado no achismo. É complicado. Você entendeu? Então aqui é a besteira de Paulo. Ninguém vos... É a besteira de Paulo, né? Aquele que distingue os dias é para o Senhor, que os restringe. Aquele que come é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Paulo está colocando na mesma panela, irmão, você que come um porquinho, você que come aí um camarãozinho, você que come um ratinho, que come um sapinho, tem um comércio de rã aqui no Brasil, são comidas impuras, comidas que o Eterno determinou para não comer, ele estabeleceu. Levítico 11, você vai ver lá o que o Eterno determina. Paulo está dizendo, meu irmão, cada um fique na sua convicção, não tem problema nenhum não. Fique à vontade, coma o seu porquinho lá e ore a Deus. Você está orando, você está comendo para o Senhor. E nada vai lhe fazer mal. É isso que Paulo está ensinando aqui, gente. Você entendeu por que os pastores usam Paulo para distorcer a lei? Aí tem gente que diz, irmão, você tem que respeitar a nossa fé, respeitar o cristiano, a fé cristã, os cristãos. Eu estou falando, mostrando a vocês quem é Paulo e os seus ensinamentos atrofiados, ensinamentos retardados, é de um retardado mental, o ensinamento de Paulo, que não bate com a lei, não bate com a Torá. Você entendeu a situação? Vamos lá para as considerações finais.